Olá, eu sou a Vi e hoje eu vim falar aqui sobre alguns segredos de fato sobre a série Round 6 ou Squid Game. É uma série que ficou mundialmente falada nos últimos tempos, atingindo o alta de mais de 91 países e não tem como eu não vir aqui comentar sobre, mesmo estando aí um pouquinho atrasada no assunto, porque, passou um pouquinho tempo, mas não tem como não falar. A internet não aguenta mais ouvir falar sobre batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Então, já vou logo avisando que nesse vídeo vai conter muito spoiler. Do que se trata essa série? Basicamente, ela consiste num grande jogo que as pessoas são convidadas a participar. Elas não são obrigadas de forma alguma, inclusive é algo que é tratado durante a série, que não é uma obrigação, mas que elas são convidadas. E por que elas são convidadas? Todos os jogadores, eles têm em comum o quê? O endividamento. Então, a maioria entra e topa participar desse jogo, 6 rounds, por isso o nome da série, e que vão receber um dinheiro em troca disso. A partir do momento do convite, eles não ficam sabendo quanto que vale essa quantia. Sim, se eu fosse convidada para participar de um jogo, recebendo uma bolada, e assim, sem muita informação, só ligar um númerozinho com uns desenhos ali, eu ia ficar, no mínimo, suspeito. Muitos deles apresentavam alguns vícios que o levavam a essas dívidas, assim como o protagonista, mostra na primeira cena ele realizando uma aposta em cavalos, mas também existem outros motivos para as dívidas. Ele consiste em algumas regras bem simples, então mesmo não tendo regras assim extremamente mirabolantes, uma delas era não poder desistir. Afinal, se você desistisse, você era eliminado, ou seja, você era morto. Rindo de nervoso. A menos que aquilo fosse um desejo da maioria, que é o que a gente vê aí no futuro episódio. Então, vamos fazer uma votação. Se a maioria quiser desistir do jogo, vocês têm que deixar a gente ir. Se é o que querem, vamos votar e ver quem quer encerrar o jogo. Então a série leva a discussões muito filosóficas e nos mostra que nada mais é do que um experimento social. Afinal, até onde você iria por dinheiro se você estivesse numa situação igual a algum dos jogadores? Ou então até mesmo a partir do momento que há aquele momento de votação. Então, ao receber o convite pela segunda vez, muitos deles aceitam participar, mesmo passando por todas aquelas atrocidades anteriores e vendo tanta gente morrer na sua frente após o primeiro game. E por que isso acontece? Muitos deles entram num total momento de introspecção, chegam à decisão de que aquele game, aquele jogo, aquela possibilidade de conseguir alcançar o dinheiro é muito mais atrativa do que a própria vida deles. Assim como estar naquele ambiente nocivo é muito mais atrativo do que eles viverem a vida que eles já vêm levando de tantas coisas ruins, pelo fato também de que a maioria deles, por estarem endividados, estavam sendo caçados na vida real, então eles optam por participar do game porque pelo menos ali eles têm uma possibilidade de sair com uma grande quantia de dinheiro, enquanto na própria vida eles têm que enfrentar essas pessoas. No primeiro episódio, nós vemos que o protagonista aposta em cavalos. E quando chegamos no último episódio, vemos que nada mais é do que uma referência a esse jogo de cavalos, onde os VIPs apostam nos jogadores e cada jogador seria uma peça desse tabuleiro, fazendo uma referência, então, à aposta dos VIPs. Como tudo na série é criado com algum sentido, as formas geométricas também possuem o seu significado. Então, elas representam uma hierarquia entre os funcionários do game, onde o círculo, que não possui nenhum lado, representaria o mais subordinado dos funcionários, enquanto o triângulo com seus 3 lados mandaria no círculo, o quadrado com seus 4 lados mandariam no triângulo, e que
A representação da máscara do líder seria uma máscara mais complexa, sem lados definidos, o que representaria aquele que mandaria em todos os outros subordinados. A máscara dos VIPs, uma coisa que notamos é que elas são todas animais, o que tiraria um pouco ali a humanidade entre eles, trazendo um pouco de selvageria, que é o que acontece entre os jogos mortais. Mas existem algumas suposições de que cada animal representado pelas máscaras seria a representação do status daquele determinado líder, sendo ele, de repente, um agropecuário muito rico, um líder religioso, algum presidente, algum político, né? Então, cada ali representaria alguma dessas posições altas na sociedade. E também há uma suposição de que os jogos não aconteçam só na Coreia, já que em uma das falas do líder, ele diz que os jogos da Coreia são os melhores, levando a crer que pode ser que cada um represente algum país e faria alusão aí de que há jogos em outros lugares. Então, estou ansiosa para uma segunda temporada com a explicação de tudo isso. A maioria das mortes que acontecem tem relação com a sua própria vida durante o jogo e a vida própria dos personagens. Então, há o exemplo de que o amigo de infância do jogador 456, ele tenta tirar sua própria vida no segundo episódio, né? Uma cena ali da banheira, antes dele ser chamado para participar novamente do jogo. Então a cena da sua morte é muito parecida com essa questão da banheira, por ele estar na chuva todo molhado, ensanguentado e tudo mais, sendo que é ele quem tira a sua própria vida. Todos os jogos, eles estavam ali na nossa cara desde o começo. Vocês sabiam? Eu não percebi, só fui perceber depois de assistir de novo, que aí sim ficou claro pra mim que todos os jogos estavam ali representados na parede, mas como havia muita gente, muitas camas subindo até o teto, a gente não levou em consideração as cenas e os spoilers que a própria série nos dava do que seria o próximo jogo. Quando o policial está investigando, a primeira página que ele abre da ficha dos jogadores de 2020 é do jogador número 2, pulando o jogador número 1, já que não precisaria ter uma ficha dele por ele ser um dos fundadores ali de toda aquela loucura que tá acontecendo. As escadas coloridas que levam os jogadores para as próximas etapas são inspiradas numa obra de Maurits, onde há uma confusão mental ali também desafiando um pouco a lei da gravidade, por você não saber muito o que está acontecendo, e que faz uma alusão de que ali onde eles estão, regras do mundo externo não funcionam. O tempo todo a série nos mostrou que o jogador número 1 não era apenas o jogador número 1. Mas a gente não queria acreditar, né? Até derramei umas lágrimas ali que eu queria pôr de volta depois de descobrir quem de fato era este velho. Assim como acontece quando o jogador número 1 pararem a briga que está acontecendo no dormitório, ele não faz apenas um apelo de socorro. Aquilo é uma imposição para intervirem e é o que acontece. Segundo o criador, os games têm a temática infantil porque era muito mais fácil o público prestar atenção no que estava acontecendo nos personagens, nas cenas em si, do que nas regras de um jogo mirabolante, o que é muito esperto. O criador também contou que ele teve a inspiração em 2008, quando estava passando por uma crise financeira pessoal. Ele estava lendo muitos mangás e quadrinhos japoneses que tinham esses típicos jogos onde você arriscava sua própria vida. Ele ia questionar como ele se sentiria participando de um jogo como esse. Ele se inspirou em alguns como Battle Royale. Quanto valeria o prêmio na cotação atual do ganhador? Aí tem uma estimativa de 208.845.119,58 reais. É uma graninha considerável, né? É que o roteiro de Round 6 ele foi negado por mais de 10 anos por terem considerado cenas grotescas demais, com muita violência e que não faziam sentido nenhum por serem jogos infantis, mas que pelos críticos acharem que era tudo muito grotesco, que tinham muitas cenas com competitividade infantil, que não fazia muito sentido na cabeça dos críticos e que os levava eles a pensar que aquilo tudo era muito macabro e que não fazia sentido algum em produzir um filme ou uma série com essa temática. Mas que deu muito certo. 456 participantes que são apresentados na primeira cena são de verdade. Ali não tem computação gráfica. O diretor queria que
houvesse uma representação bem quantitativa do número de pessoas e diminuir ao máximo a edição das cenas. Existem muitas teorias por trás de algumas cenas, tanto é que uma delas é de que o policial de fato ainda está vivo. O porquê disso é que, já que não mostraram na cena a sua morte, talvez ele tenha escapado. Assim como acontece, do jogador número 1, é que as cores dos uniformes dos jogadores e dos guardas são opostas no círculo cromático, uma vez que a mensagem que o autor quis passar é de que os jogadores estão ali para jogar com suas próprias vidas, enquanto os guardas estão ali para cobrar a penalidade. Fora que fazer isso de colocar alguém no uniforme tira a personalidade e individualidade de cada ser e faz com que a gente tenha menos empatia, principalmente em relação aos guardas, sem ter ali uma característica física. Como a série foi uma série muito aclamada e que esteve muito em alta, surgiram enormes teorias sobre cada episódio, sobre cada cena, como a de que o Liu Nen, jogador 01, seria então o pai do jogador 456, por algumas similaridades que acontecem na série, como uma alergia a leite que eles têm em fazer aniversário no mesmo dia. Mas que é uma teoria assim não tão comprovada, já que o jogador 456 possuía fotos do seu pai na sua casa, então provavelmente ele lembraria da sua fisionomia ou algo parecido da sua infância. Existe a teoria de que a cor selecionada naquele jogo do metrô possa ter definido se o personagem seria um jogador ou um soldado. Eu não sei, talvez eu acredite um pouco mais nessa teoria. Se for, eu gostaria de saber por que os soldados, o que eles ganhariam também com a participação ali naqueles jogos. Um pouco mais sobre a história de uma segunda temporada. O que vocês acham? Outra morte que ficou bem parecido com o acontecido antes da entrada do jogo foi a de Ali, o paquistanês, que morre por ter tido suas bolinhas de gude trocadas por pedras, o que foi bem poético, já que antes dele ir para o jogo, ele retira todo o dinheiro do seu patrão para dar para sua família conseguir fugir do país. Então, se você gostou do vídeo e recebeu informações que você não sabia sobre a série, mesmo assistindo pela primeira vez, comenta aqui embaixo, assim como se faltou alguma coisa, também pode comentar aqui embaixo, porque às vezes faltaram muitos detalhes que eu deixei passar, porque é uma série rica em detalhes e que com certeza ficou faltando coisa e que precisariam de outros vídeos para apresentar todos os fatos, segredos, e eu estou prontíssima para uma segunda temporada. Se vocês gostaram da premissa da série, eu sei que é algo bem diferente, mas que depois do seu surgimento ficou muito em alta também uma outra série, então eu vou aqui sugerir para vocês que assistiram Squid Game, assistirem Alice in Borderland, que tem uma premissa bem parecida com a da série e que tem aí uma treta na internet de quem é melhor. E se você já assistiu as duas, me conta aqui embaixo qual vocês acharam a melhor série entre as duas. Então é isso, pessoal. Tchau!